Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Agora é pra valer, é o primeiro vídeo da temporada 2025, né? Nesse vídeo a gente vai dar uma analisada aí, fazer um pequeno esboço aí pra primeira rodada, né? Fiz um vídeo anteriormente, mas aquele vídeo foi apenas divulgação de marketing e publicidade. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade, como sempre, aí, pra conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Então, pessoal, vamos começar aí a temporada 2025 com o pé direito, se Deus quiser, certo? Tiveram algumas alterações aí no Cartola, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Primeira delas, eu posso até citar aqui, né? Que é o layout, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o reserva de luxo, certo? O layout mudou, né? Por questões, né, de direitos de imagem, né? A Globo não é mais detentora, agora não teremos mais o rostinho nem o escudo dos clubes. Mas, tudo bem, ainda continua o campinho aqui. No celular já teve uma alteração mais significativa, né? Mudou o campinho e tudo, mas continua sendo o Cartola de sempre. Alteração nas pontuações, tá? Houve alteração em desarme e defesa, né? Eu tinha anotado aqui, ó, os scouts de desarme era 1.2, foi para 1.5 e de defesa era 1, foi para 1.3. Isso é bom para os nossos defensores, que ano passado não pontuaram muito bem, né? E agora, com certeza, vão conseguir uma pontuação melhor devido a essa alteração nos scouts, tá? Vou aproveitar agora, antes da gente fazer escalação, qualquer coisa, vamos convidar aí ainda, para quem ainda não se inscreveu, o mercado fecha dia 29, tá? Vamos ter agora os jogos das finais dos estaduais e durante a semana e a semana que vem, durante 2 semanas aí, teremos a data FIFA. O que vai deixar a gente mais tranquilo aí, certo? Para escalar até o dia 29. Só que eu lembro que a gente tem que prestar atenção, porque vão ser sorteados hoje, tá? Os grupos da Libertadores e a gente já saberão os jogos. Provavelmente vai ter jogo ali da Libertadores bem próximo ali, tá? Da estreia do Campeonato Brasileiro. Enfim, divulguei aqui, né, no Instagram do Mané Cartola, tudo junto. Quem não segue tem link logo abaixo na descrição. Divulguei aqui o Liga de Mané, tá? Ano passado a gente esgotou todas as vagas. Quem quiser jogar será muito bem-vindo, tá? Tem o Brasileirão do Mané de pontos corridos, certo? Tem a Liga Madeira, Liga Bronze, Liga Prata, Liga Ouro, Liga Diamante e uma liga de valorização para quem gosta de jogar cartoletas, certo? As ligas são em formas crescentes, né? Quanto menor a inscrição, mais times. Quanto menor a inscrição, menos times. E as premiações são muito parecidas, né? É claro, levando em consideração aqui que a Liga Ouro e a Liga Diamante é uma liga mais restrita, né? Com menos times, então as premiações são um pouquinho melhor, certo? Também tem aqui as ligas do nosso querido Catimba, né? É só vir aqui, ó, entrar no Catimba, também tem link logo abaixo na descrição, clicar ali na abinha do Cartola, colocar aqui pro lado, aqui, ó, e vai aparecer o Liga de Mané como parceiro, certo? Já tem aqui o tiro curto, 4 times, certo? A liga mensal aqui, ó, tô conversando lá com a TI para ajeitar isso aqui, mas é só vir ali, ó, filtrar e botar em aberta, tá? Já vai aparecer a mensal também, ó. Tem a liga de turno, certo? Todas essas com capitão e a liga anual sem capitão, tá? Já que as ligas clássicas lá no Cartola são todas com capitão, tá? Já fiz meu jabazinho, vamos lá para a escalação. E no transcorrer da escalação falaremos o quê? Do substituto de luxo, tá? Que ele vale só para um reserva, para um setor, tá? Independente de qual setor você vai escolher, depende da sua estratégia, a gente vai evoluir um pouco mais aqui no vídeo, certo? Lembrando sempre, pessoal, tá? Vamos começar aqui com os nossos goleiros, né? Lembrando sempre que a primeira, segunda, terceira rodada, as primeiras rodadas são muito importantes do que a valorização. Ainda mais se a gente levar em consideração que o mercado está super inflacionado. Por exemplo, o Fábio, goleiro do Fluminense. A gente sabe que o Fábio é um bom goleiro. O Fluminense até que vem sofrendo poucos gols aí no início da temporada. Só que o Fábio custa 14 cartoletas. Pô, um goleiro 14 cartoletas. E o mínimo para valorizar, tá? É 14 cartoletas. Se o Cartola não mudar isso, né? Até o início da primeira rodada, vai ser isso mesmo. Então veja só, a chance de desvalorizar é enorme. Então sugiro, né, escalar nessas primeiras rodadas com mais parcimônia, porque esse mínimo para valorizar, se manter, vai ter uma grande desvalorização na primeira e na segunda rodada. Daí a partir da terceira a gente já começa a escolher melhor, né, os jogadores mais caros, né, como Hulk, né, 24 cartoletas, enfim, demais jogadores aí. Daí dá para começar a pensar escalar eles a partir da terceira rodada. Mas a primeira rodada é muito importante, tá, conseguir algumas cartoletas, certo? Valorizar bem para jogar a temporada tranquila. Senão você vai jogar a temporada engessada o tempo todo. Tem gente que arrisca na primeira e dá certo? Dá. Mas a chance de acontecer alguma zica também é grande. Então escalem com parcimônia. Pensando nisso aqui, ó, tá? Temos bons goleiros aqui na parte de cima? Temos. Mas eu acredito aqui, ó, que você pode ir para a parte de baixo, né? Por exemplo, o Everton, né? O Everton
Foi o eleito bons e baratos. Palmeiras é um dos melhores times defensivamente nesse início de temporada. Inclusive aí, se você pegar aí, ó, Flamengo, Atlético Mineiro, né, Palmeiras, né, o Ceará, mas não dá pra contar muito, né? Porque só tá jogando o campeonato estadual praticamente, né? Então não temos um parâmetro muito grande, certo? Qual foi outro time que eu marquei aqui, né? E o Internacional de Porto Alegre são os times com melhor desempenho desse início de temporada. Corinthians também tá, mas só em casa, fora nem tanto, certo? Antes que eu me esqueça também, ó. Quero convidar vocês aí, ó, para quem quiser participar aí, ó, do plano de sócio Mané, tá na promoção 30% de desconto até a primeira rodada. Depois vai vir pro preço normal, que é R$ 129,90. Nesse momento, R$ 89,90 com 30% de desconto é dado, tá? Dá R$ 2,36, se eu não me engano, por rodada. Uma mixaria, não paga nem uma Coca-Cola de latinha, tá? Lá você vai ter o quê? Aí é só você vir aqui no Instagram aqui, pessoal, ó, e clicar aqui do ladinho aqui, ó. Aqui eu digo por escrito o que nós temos, tá? Muita informação, né? Inclusive com os grupos de WhatsApp, grupos de resenha, live exclusiva para sócios. E aqui, ó, se você quiser saber o que é postado nos grupos, tá aqui, ó, é só rolar, ó, tá? Aparece todos os cards, né? Com áudio, certo? Justificando isso, as escolhas, tá? Então tem muito material. Quem quiser vai ser muito bem-vindo. Tem link logo abaixo na descrição, tanto pro Ligas do Mané, é só clicar ali, quanto pro plano de sócio, beleza? Vamos voltar lá para nossa escalação. Então eu acho assim, ó, muita gente vai acabar escalando o Everton, tá? Entre os bons e baratos aí, vai acabar pelo desempenho defensivo do Palmeiras, certo? Eu sei que o Palmeiras não começou tão bem a temporada, mas o Abel sempre dá uma ajeitadinha. E queira ou não queira, tá invicto aí a 10 jogos, se eu não me engano. Deixa eu ver. Sim, 6 vitórias e 4 empates, tá? O Gabriel Brazão me agrada bastante, tá? O Vasco nesse início de temporada aí não tá muito bem ofensivamente. É um cara que vai ser muito exigido. Me agrada, tá? Gosto demais, tá? Deixa eu ver outro goleiro aqui que pode dar certo de repente, né? O Bruno Ferreira do Ceará contra o Bragantino, que também não começou muito bem a temporada, mas em casa é um time chato, certo? Mas eu acho aqui de todos aqui o melhor é o Everton. Quem quiser fazer um hackzinho, pode fazer. É só vir aqui no filtro, certo? E botar aqui, ó, contundido, tá? Você vem aqui, bota contundido, não apareceu ninguém contundido, ok. Aí você bota aqui, ó, todos, tira os filtros, vai aparecer todos os goleiros, ó, tem goleiro em dúvida, enfim. Aí você vem aqui, ó, e bota um goleiro que você tem certeza, né, que não vai jogar, né? Temos alguns goleiros aqui, por exemplo, de Andrei de São Paulo, a chance de jogar é mínima, mas custa 5 cartoletas, né? Dá pra colocar, certo? O Matheus Cunha do Flamengo, né? Também dá pra botar, certo? Bota algum goleiro ali de 5 cartoletas. E depois bota o outro goleiro, o Everton, né? Um goleiro abaixo desse valor, que tá tudo certo, tá? Mas eu não vou fazer não vou inventar muito não nesse momento, tá? O Gabriel Brazão, tô de olho nele, me agrada, né? O Vasco não vive um bom momento aí, né? E eu acredito que de repente ele vai ser muito exigido e com sorte aí de repente pode até rolar um SG, tá? Mas nesse momento aqui eu vou com o Everton, a grande maioria vai com o Everton deve estar entre os mais escalados. Não vou nem olhar os mais escalados agora para não dar uma influenciada, certo? Mas temos algumas boas opções ali na parte de baixo. Eu aconselho a não pegar goleiro, tá? Acima de 5, 6 cartoletas, tá? E se pegar, faz um hackzinho aí, né? Pra não ser pego de surpresa e perder na valorização. Por quê? O goleiro que estiver no banco de reserva não vai ser acionado se não conseguir uma pontuação positiva. E com isso você não perde cartoletas. Beleza? De qualquer maneira aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Onde é que tá o nosso querido Everton. Ó. Onde é que tá o Everton aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Para valorizar ele precisa de 5 pontos, certo? Né? Valorizar uma cartoleta 8.33, né? O Gato Mestre tá dando isso aqui para quem é pró, aparece, tá? Então esse ano a valorização tá muito importante, tá? Nunca em nenhuma temporada o mínimo para valorizar foi exatamente o preço do jogador, tá? Essa tá sendo a temporada mais inflacionada. Agora quanto vai valorizar e quanto vai valorizar, não sabemos, tá? Ano passado não teve muita impacto, mas temos que ficar de olho esse ano, certo? Vamos para os nossos queridos zagueiros agora, vamos ver algumas opções e pensando nisso aí, vamos descer um pouquinho aqui, ó, temos bons zagueiros aqui na parte de cima, temos excelentes zagueiros, certo? Mas aqui, ó, a partir de 8 cartoletas já dá para se pensar o Arboleda, né? Ele é um cara que tem um bom desempenho em casa, sempre teve, né? Bola aérea forte, vai enfrentar um Sport, né? O Sport até que começou bem a temporada, né? Mas não tem muitos parâmetros porque só joga estadual. Por enquanto, né? E priorizem, tá? Os times que vão jogar em casa. Essa que é a grande verdade. Pedro Henrique também é um zagueiro que me interessa, né? Tem uma certa regularidade jogando em casa, tá? A partir daqui, né? Temos o Lianco, o Galo tá muito bem, mas vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio em casa geralmente faz gol, não série SG.
O serviço aqui contra o Fluminense, de repente, vale a pena, né? O custo-benefício. E claro, o Léo Ortiz é um cara que vai ser muito escalado, talvez o zagueiro mais escalado, porque ganhou a enquete bons e baratos. É um cara, né, que tem uma certa média básica. O Flamengo tá muito bem nesse início da competição, mas eu tenho que lembrar que dos confrontos aqui, ó, dos confrontos, o do Flamengo é um dos mais difíceis, tá? Um dos mais difíceis. Vamos continuar depois eu boto o Everton, certo? Por exemplo, aqui, ó, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras, favorito, né? O Botafogo não vem bem no início da temporada, certo? Cruzeiro e Mirassol. Mirassol é o pior time dos times da Série A que teve início agora, né, nessa pré-temporada aí, nos estaduais, em 2025. Então o Cruzeiro tá bem? Não, não tá. Mas vale a pena ali, vale uma ou outra apostinha em um outro jogador ali. Grêmio e Atlético Mineiro, aqui já é complicado. O Grêmio é um time chato em casa, mas o Galo tá melhor, então um jogo muito equilibrado, certo? Aqui nós temos o Bahia contra o Corinthians. O Corinthians tá bem nesse início de temporada? Está. Foi eliminado da pré-Libertadores? Foi. Ganhou 2-0 em casa, mas não alcançou o objetivo dos 3 gols ali para levar para os pênaltis. Certo? O Bahia tá bem em casa? Está. Inclusive classificou, né? Ganhando de 1-0 ontem. Só que o Corinthians tem um senão aí, tá? O Corinthians está muito bem como mandante. Como visitante, ele já não tem um desempenho tão bom assim, tá? E o Bahia tá bem em casa. Então eu coloco um leve favoritismo aqui pro Bahia. Mas também é jogo, né? Muito, mas muito equilibrado. Temos o Fortaleza e o Fluminense. Vejo outro jogo equilibrado, tá? O Fluminense começou mal a temporada, mas nos últimos jogos vem melhorando, certo? Fortaleza em casa é um time muito forte, apesar de estar oscilando nesse início de temporada, tá? Outro jogo equilibrado, mas também bota um leve favoritismo o Fortaleza. Juventude e Vitória, aqui o bicho pega, tá? Vitória começou muito bem aí o ano, né? Mas a gente sabe que só joga campeonato estadual, então não dá pra ter um parâmetro muito grande. E o Juventude em casa é um time chato, tá? Um time chato, né? Só pra vocês terem ideia aí no Campeonato Gaúcho, né? Nos últimos 2 confrontos aí, nas semifinais com o Grêmio aí e durante as classificatórias, ganhou os 2 jogos do Grêmio em casa, tá? Então o Juventude em casa é um time muito chato. Jogo equilibrado, mas eu boto um pouquinho de favoritismo aqui no Juventude. Flamengo e Inter, jogo dificílimo, 2 times que começaram muito bem a temporada. O Inter do Roger Machado aí tá muito encaixado desde o ano passado. Flamengo do Felipe Luiz, mesma coisa. Jogo difícil, tá? Jogo difícil, mas como o Flamengo vai jogar em casa, boto também um leve favoritismo pro Flamengo, mas também é outro jogo muito difícil. São Paulo Sport é outro jogo que vai ser muito escalado, tá? Todo mundo pensando no São Paulo, que não começou tão bem assim a temporada, mas tem mais time que o Sport, e o Sport começou bem a temporada, tá? Então o Sport pode dificultar o jogo lá pro São Paulo? Pode, mas tem algumas peças aqui interessantes também, favoritismo pro São Paulo. Vasco e Santos, outro jogo difícil, né? Quem sabe com a volta do Neymar, se ele não se machucar agora na seleção, na data FIFA. O Vasco não começou bem, mas em São Januário, né, é muito chato. Tem Bragantino, também não começou bem, mas no Dabi Bichedia é chato. E o Ceará também começou bem um ano, então outro jogo equilibrado. Então aqui, ó, Vasco e Santos, difícil prognóstico. Bragantino e Ceará, também difícil prognóstico, tá? Então os grandes favoritos para a primeira rodada, por enquanto, tá? Não é os grandes favoritos, os times que dá para investir mais, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, no meu entendimento, tá? Então dá até pra gente começar aqui, ó, fazendo um filtrozinho de alguns jogadores, né? Por exemplo, defensivo, né? Ó, Cruzeiro, Palmeiras, né? E São Paulo. É isso, né? Agora sem o escudinho a gente tem que agora ficar de olho. Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Ó, temos aqui o Fabrício Bruno, tá muito caro. Murilo tá muito caro. Sobrou quem? O Arboleda. Vamos botar o Arboleda por enquanto, certo? Aqui nós temos o Rafael, o Cássio e o Everton. Por enquanto o Everton, custo-benefício para buscar uma valorização e até mesmo quem sabe o SG, porque o Botafogo não vem bem nesse início de temporada. Laterais, temos o William, muito valorizado, mas vai ser usado no transcorrer do campeonato, porque é um cara de muito média básica. Piquerez, bem demais para cartola, todo mundo sabe. Daí temos o Cedric, o Enzo Dias e o Marcos Rocha. Acho que o Marcos Rocha é uma opção muito boa, assim como o Enzo também vale a pena, tá? O custo-benefício, né? Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma limpada, tentar buscar agora um lateral, né, que vale a pena. Pra não ficar dobrando defesa nesse início de cartola, tá? Vamos tentar pegar alguém aqui dos mandantes. Tem o Juninho Capixaba, não tem como deixar de fora. Quem joga cartola há muito tempo sabe que é um cara polivalente, né? Que trabalha bem defensivamente quanto ofensivamente. Tem algumas bolas paradas. É um cara que te entrega 4, 5 pontos com tranquilidade. Ou seja, se perder o SG pro Ceará, tá? Que eu acredito até que o Bragantino de repente deva perder o SG pro Ceará, o Juninho recupera a pontuação facilmente, tá? Queria muito botar alguém do Bahia, né? Mas o Juba é um cara que pontua mais ofensivamente, muito dependente de SG. E esse segundo lateral aqui a gente vai deixar para escolher depois, tá? Assim como esse segundo zagueiro, né? Vamos formar agora o nosso meio de campo, tá?
Neymar, Rafael Veiga tá muito caro. Quem quiser dar uma escada, por conta e risco, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, o Rafael Veiga, 21 cartoletas, precisando fazer 21 pontos, cara, ele vai ter que fazer 2 gols e dar uma assistência, vai ter que imitar. E queira ou não queira, o Botafogo tá mal nesse temporada? Tá. Mas ainda é o Botafogo, tá? Então é muita coisa pra uma primeira rodada. Tenham calma, tenham paciência, parcimônia. Esses jogadores irão ter uma grande desvalorização na primeira e segunda rodada, a grande maioria deles, tá? Arias goste mais, né? Arrascaeta, mito absoluto. Temos alguns bons jogadores aqui, mas vamos descer um pouquinho. Vamos tentar fazer uma faixa de preço aí, né? Na casa das 8 cartoletas aí, no máximo 10, para não ter uma desvalorização muito grande e a gente tentar o quê? Pontuar e valorizar, que é o que mais importa nessa rodada, certo? Valorização. Priorizem a valorização, nunca esquecendo da pontuação. John, ano passado tava pontuando muito bem fora de casa, agora em casa tá fazendo uns pontinhos, de repente é dispensar, mas o Ceará tá bem. Ah, pra meio de campo já fica mais difícil, ó. Né? Tá bem complicado, certo? Temos o Baralha, que começou bem numa média básica, jogando fora de casa, deve te entregar alguns pontos, tá? Pelo menos uns 4, 5 pontos só em desarmes. Jean Lucas ontem chegou a fazer gol, né? Contra o Corinthians, acho um bom nome, tá? O Corinthians fora de casa sofre bastante gol, tá? O Corinthians fora de casa é um time que tem uma defesa bem vazada. Me atrevo até a dizer que fora de casa talvez seja a mais vazada da competição aí, do Campeonato Brasileiro. Eu vou botar o João Lucas, vou dar uma rascadinha nessas cartoletas aqui, acho que o Bahia tá bem em casa. Ele é um cara que finaliza bastante, ano passado foi o meio-campista do Bahia que mais finalizava, né? Temos o nosso querido Sobral, voltando aí, né? Ao Ceará. Aniele, Monsalve, Jadson me agrada muito contra o Vitória, tá? O custo-benefício é um cara polivalente, que vai entregar pontos. Percebam que eu tô evitando aí os medalhões, porque não dá, muito caro, rapaziada. Você faz um time ajustadinho pra ganhar cartoletas e bota um cara super valorizado, se ele não der certo, acaba com a valorização toda do seu time. Agora, se ele der, beleza, você vai estourar na pontuação, vai te parar nas suas ligas na frente, só que, né... É aquela coisa, a chance de dar certo é diminuta, né? É menor. E claro, tem um meio campista aqui, ó, que agora a gente vai chegar no substituto luxo, tá? Que é o nosso querido Lucas Moura. Onde é que tá? O Lucas Moura tá aqui, ó. Lucas Moura deve ser o meio campista mais escalado, tá? É um cara, né, que chega bem na frente, um meio campo ofensivo, participação em gols, né? Claro que ele perdeu um pouco de espaço aí depois da chegada do Oscar, mas ainda continua sendo o Lucas Moura jogando no Morumbi, né? É um cara que... com certeza tem que estar no seu time nessa rodada. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o quê? O Lucas no banco, tá? Mas para isso a gente tem que escalar o nosso meia primeiro, certo? Daí você pode dar uma escadinha maior no meia, de repente, que pode dar uma, né, uma desencantada na primeira rodada. Porque se ele não pontuar bem, de repente você não vai perder muitas cartoletas, tá? Daí a gente pode escolher um meio campo aí, ó. O Richard Rios tá bem esse ano, tá? Começou bem ali, né? Tá jogando ali praticamente como segundo volante, tá chegando mais à frente, finalizando bastante. O Elton Rato também começou bem aí, né, a temporada, né, tem dado algumas assistências, finaliza bastante também. Mas por ser um meio atacante, de repente eu vou ficar com o John, que tá me pegando aí com o Ceará, começou o ano bem, né, e o Bragantino nem tanto. Mas a gente precisa dessa forçada aí nas cartoletas, botar alguns meios aí de 7, 6 cartoletas, 8, arriscar um pouquinho mais, né, pra ver se a gente dá uma emplacada. Eu vou com o Jadson, tá? Vou com o Jadson contra o Vitória. Juventude em casa é chata, eu sei que ele vai me entregar alguma coisa na média básica. E daí vou arriscar um pouquinho mais no meu terceiro meia. Por quê? Porque eu vou botar o Lucas no banco de reservas e já vou explicar pra vocês o porquê, né? Nessa questão do substituto de luxo, né? Do super substituto, vamos dizer assim. Tô quase botando o Rios contra o Botafogo, né? Botafogo vem mal, mas pode se ajeitar em 2 semanas aí, né? Tô quase botando ele. Se fosse outro adversário, até arriscaria o Arrascaeta. Eu não vou arriscar muito agora não, tá? Vou botar o Rios, que vem fazendo um bom início de temporada, tá? O Palmeiras em casa é muito forte. E também é um esboço, tá, gente? Pra dar um exemplo pra vocês. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou botar o Lucas aqui, ó. Tá? Onde é que tá o Lucas? Ó. Por que isso? Como é que funciona agora esse substituto de luxo? Primeiro você vem aqui e ativa o substituto de luxo. Só dá pra fazer isso em um jogador do banco de reserva. Não importa o setor, você que escolhe. Eu sugiro fazer isso em meias e atacantes, porque são as posições que mais pontuam. O que acontece? Desses 3 jogadores aqui, ó, João Lucas, o Rios e o Jadson, quem fizer a menor... E o Lucas Mitar, por exemplo, todo mundo tá com ele. Quem fizer a menor pontuação, não interessa, né, quanto tempo jogou, enfim, vai ser substituído automaticamente pelo Lucas, tá? Vai ser
reserva de luxo, né? Então a substituição ela acontece automaticamente, né? Sobre o jogador do setor com menor pontuação. Tá feito? Então tá fácil, a gente vai explorar isso mais nos outros vídeos, né? Quero ver se eu faço uma live, né? Nos próximos dias aí, pra gente ter uma interação maior e, né, chegarmos a evoluir bem nessa questão aqui do substituto de luxo. Tá feito então? Tá, então por enquanto ainda assim, é claro que isso é apenas um esboço, tá? É apenas um esboço, certo? Na frente, jogadores super valorizados, né? Hulk, Estevão, né? Bright White vem fazendo gol. Verret também é um cara que, né? Vira e volta, deixa o dele. Yuri Alberto começou muito bem o ano com o Memphis ali, né? Vitor Roque, tá cheio de estrela na frente aí, mas é muita coisa, né? Pro nosso bolso nessa início de temporada. Eu falo por experiência própria, né? Por jogar cartola há muitos anos, a valorização é o mais importante nesse momento. Ainda mais levando em consideração que o mercado está super inflacionado, os jogadores estão com preço muito alto e o mínimo para valorizar é o mesmo preço do jogador. Isso nunca aconteceu. E se isso se manter até o início da primeira rodada, vai ser punk, tá? Mas a gente pode reformular se caso o Cartola mude isso, tá? Coloque um mínimo para valorizar menor. Luiz Araújo gosto mais, um jogo difícil, né? Canóbio começou muito bem a temporada, mas Fortaleza em casa é muito, muito forte. Tem o Peter, matador, mas contra o Ceará que começou bem, é complicado, tá? O Gonçalo, né? Gonçalo também é bom jogador, mas eu vou ficar em stand-by porque o São Paulo é favorito em casa. Daí aqui pra baixo já começa a me agradar. Apesar de vir sofrendo poucos gols, tá? O Fluminense, né? O Marinho é um cara interessante pra Cartola, é um cara meio que de confiança, porque ele é um cara que sofre muito falta, né? É um cara que finaliza bastante, tem bola parada, então ele pode trazer sim um scout suficiente pra começar a valorizar e trazer uma boa pontuação, tá? Então assim, ó, por enquanto eu vou com o Marinho aqui, não sei qual é que vai ser o time titular do Fortaleza, a gente vai ser bem mais próximo, né? Do dia 29, né? Mas por enquanto eu vou assim, tá? Ó. Deixa eu ver aqui para baixo, custo-benefício, né? O Ademir é um cara interessante contra o Corinthians, tá? Custando 5 cartoletas, acho um cara muito interessante. Tem o Guilherme, venceu bons baratos, um cara de muita regularidade, vai enfrentar o Vasco, né? Mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo em São Januário, o Vasco não vem bem defensivamente, né? Tem tudo para pontuar bem e trazer algumas cartoletas, tá? Então nessa parte de baixo aqui, ó, vou ser sincero pra vocês, o Ademir e o Guilherme, tá? O Ademir e o Guilherme. A Mané acabasse fazendo uma dobradinha com o Bahia. Acabei. Foi meio que sem querer, mas acabei, tá? Não é menosprezando o Corinthians não, tá? O Corinthians tá muito bem nessa temporada, mas pra mim o Corinthians em Itaquera é muito, muito forte. Vai ser difícil ser batido esse ano. Mas fora de casa ainda não tá muito ajustado, né? E acaba sofrendo gols, perdendo a maioria dos seus jogos, certo? Faltou o quê? Nosso querido zagueiro e lateral. E esse aí a gente vai trazer agora prontinho na sequência com o banco de reservas e capitão. Treinador, vamos lá. Vamos optar pelos treinadores que vão jogar em casa. Outra coisa importante do Cartola é você priorizar as escalações dos mandantes, porque isso é matemático. 70% dos jogos aproximadamente são vencidos pelos mandantes, tá? Felipe Luiz muito bem, Abel Ferreira sempre ajeita o Palmeiras, em casa muito forte. Voivoda também muito forte em casa. Cuca tá bem demais com o Galo nesse início de temporada, só que o Grêmio não é um adversário fácil na arena do Grêmio, né? Roger Machado, desde o ano passado ajeitou o Inter e tá em sintonia com o time. Ramon Dias em casa, vou escalar muito ele, porque o Corinthians vem bem, né? Realmente tô bem na dúvida em quem escolher aí, tá? Mas eu acho que eu não vou fazer loucura não. Vou com o Zubeldia custando 7 cartoletas contra o Sport, tá? São Paulo não vem tão bem assim e com isso eu acabo dobrando de maneira velada o São Paulo. Paciência, beleza? Faz parte, tá? E até acho que eu vou acabar efetuando aí, tá? Mais 3 dobras aí. De repente eu posso vir aqui, né, com o Pedro Henrique, aqui com o Marcos Rocha. Vou vir ainda, tá? Então na sequência, tá? Vou deixar o timezinho aqui prontinho aqui, ó. Na sequência eu tô vindo com um banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 80 cartoletas, é apenas um esboço. Inclusive fiz uma mudança ali, né? Tava dobrando o Bahia do meio pra frente, tá? Acho até válido pra essa primeira rodada, né? Devido ao desempenho ruim que o Corinthians vem tendo fora de casa, né? Mas acabei passando batido pra ver. A primeira rodada é sempre assim, né? A gente vem fazer o vídeo e acaba esquecendo um outro jogador. Tem o Gabigol, né? Que inclusive, tá? Inclusive, né? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Mais escalados. Mais escalados do Cartola aqui, né? Vamos ver aqui. Que aparece ali na página principal, mas a gente tem essa mania de vir aqui e buscar, né? Ó,
Vai aparecer aqui, ó, Gabigol, Guilherme Caleri, né? Então, já tô um pouquinho diferente, estou com o Marinho aqui, inclusive botei ele como capitão, né? Pela média básica que tem, né? Mas esse é só um esboço. John, Lucas Moura e Gerson, né? O pessoal tá investindo bastante aí nas cartoletas, tá confiante, tá? Capixaba, Arboleda, Léo Ortiz e Everton. E Zubeldia, praticamente igual, só um atrás diferente. Mas tá bom, pelo menos eu tô diferenciando aí umas 4, 5 peças aí dos mais escalados, certo? Evitando aí o efeito manada. Mas isso aí, gente, é só um esboço, tá? Muita água vai rolar até o dia 29. Ainda vou fazer um vídeo de atualização, ainda vou fazer uma live, certo? Isso aqui foi mais para quebrar o gelo, né? E claro, para deixar vocês cientes de que essa temporada aqui daqui para frente, tanto a live quanto os vídeos, não usarei estatísticas, tá? O máximo que eu vou usar, né, é o auxílio aqui, certo? Do SofaScore, né? Ó, o Galo como tá bem aí, ó, 9 jogos invictos, né? Só que o Grêmio em casa é chato, mas dá pra dar uma riscadinha do Galo ali do meio pra frente? Dá, mas tá muito salgado de jogadores. Então só vou utilizar o SofaScores. Por quê? Porque as estatísticas, as plataformas de estatísticas, todos aqueles caras que eu fazia são exclusivos dos sócios, tá? Então quem quiser ser sócio, tem link logo abaixo aí na descrição. Beleza? Então é isso, minha gente. Primeiro vídeo aí para quebrar o gelo, né? Para dar o pontapé inicial aí para essa temporada 2025. Certo? Teremos a data FIFA, né? Nas próximas 2 semanas, o que nos dá mais tranquilidades aí para estudar, né, a rodada aí, as opções, as possíveis opções, mesmo porque vai ter sorteio hoje da Libertadores, então provavelmente, né, deve ter jogos de Libertadores, Sul-Americana, enfim, outras competições, né? Próximos aí do dia 29 do início do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então tá feito o primeiro vídeo. Tomara que seja uma excelente temporada pra gente, né? Boa sorte pra todos. Mas a gente se vê aí mais umas 2, 3 vezes até o dia 29. Tá? Um grande beijo de coração. Vamos que vamos.